pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura e conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai falar sobre o capítulo 14, exatamente, o realismo e o naturalismo na Europa. Ok, pessoal? Bom, primeiro vamos falar sobre o realismo e na sequência iremos falar sobre o naturalismo, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, o realismo ele foi um movimento artístico amplo, bem amplo, que se apresentou, contra os arroubos sentimentais e idealistas do romantismo. Então, a busca pela objetividade, foi a principal bandeira dos realistas. Então, na literatura, autores como Gustave Flaubert, Eça de Queiroz, Antero de Quental e Machado de Assis são considerados os grandes representantes desse movimento, do realismo, ok? Bom, agora vamos falar do realismo, vamos focar em dois lugares, o realismo na França e o realismo em Portugal, ok? Bom, o realismo na França, pessoal, aconteceu na segunda metade do século XIX, bom, na França, os principais nomes do realismo são do romancista Gustave Flaubert e sua obra Madame Bovary, marco do realismo francês e o ícone do realismo universal. Então, outro nome importante foi Émile Zola, autor da obra Germinal, romance sobre a Revolução Francesa. Então, temos também outros participantes também desse movimento realista na França, mas os que mais se destacaram foram esses. Bom, esse é o autor, Gustave Flaubert, esse autor francês que participou ativamente do movimento realista, tá, lá na França, ok? Ele que nasceu em 1821 e faleceu em 1880. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o realismo em Portugal. Vamos lá? Bom, o realismo em Portugal desenvolveu-se nos últimos anos da década de 60, tá, do século XIX. Tá, e teve como marco a questão Coimbra. O movimento reflete o pensamento da elite intelectual do país, então, do país insatisfeito com o clero e a monarquia. Então, foi um período de muita agitação política, social e cultural que tomou que tomou conta, melhor dizendo, que tomou conta de grandes centros educacionais, como em Coimbra. Então, a escola realista de Portugal estendeu-se até 1890, quando Eugênio de Castro publicou a obra O Aristos, um livro de poesias que seguia o modelo simbolista importado da França, ok? E dentro de toda essa história que envolve o realismo em Portugal, nós temos que citar o contexto histórico, tudo que estava acontecendo no mundo no momento em que o realismo eclodiu em Portugal. Bom, o realismo ele foi usado para denominar a reação aos ideais românticos que caracterizaram a segunda metade do século XIX. Então, a Europa ela estava na segunda fase da Revolução Industrial e conheceu o desenvolvimento do pensamento científico e das doutrinas filosóficas e sociais difundidas por Hegel, Augusto Comte, Marx, e o evolucionismo de Darwin, ok? Bom, dentre as características do realismo em Portugal, nós temos a objetividade, que era oposto ao excesso de subjetividade, era oposta, melhor dizendo, era oposta ao excesso de subjetividade presente nas obras românticas, cheias de idealizações,
Então, os autores realistas, eles buscavam representar a realidade exatamente como ela era, sem fantasiá-la, tá? Outra característica marcante, né, do realismo em Portugal era a correção e a clareza da linguagem. Porque para os realistas, para os autores realistas, usar uma linguagem direta e objetiva era fundamental para manter o ideal de representar a realidade verdadeiramente. Então foi por isso, né? Por isso, então, não era comum nas obras desse movimento, né, por exemplo, manter as descrições vagas, né, ou imprecisas. Outra característica também, né, era a contenção emocional. Então, ainda vislumbrado o ideal da objetividade, não era interessante para os autores realistas apresentarem obras, né, com forte teor sentimental, né, com idealizações do amor ou da amada, né? Então, tal contenção afasta o realismo, né, do movimento antecessor, que era o romantismo. Outra característica, né, era a lentidão da narrativa, né? Então, para além de contar um enredo, as narrativas realistas também buscavam, né, construir análises, muitas vezes, inclusive, né, utilizando métodos científicos, né, da sociedade contada nas histórias. Por isso, né, era comum ver longos trechos, né, de digressão, né, quando a narrativa é interrompida, né, para que o narrador promova uma reflexão, né, nas obras de Machado de Assis, por exemplo. Outra característica também era a impessoalidade do narrador. Então, principalmente no realismo europeu, era também uma das estratégias, né, utilizadas pelos autores, o uso do narrador em terceira pessoa. Isso porque esse tipo de narrador sugere certo grau de impessoalidade, enquanto o narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador personagem, né, impõe uma visão individual sobre a realidade. Ok? Bom, eu trouxe aqui também os principais autores que mais se destacaram, né, dentro do realismo, né, em Portugal. Tá? Peguei a foto, né, para vocês visualizarem melhor, do autor Eça de Queiroz, tá? Que nasceu em 1845 e faleceu em 1900. Tá? Então, a fase realista, né, de Eça de Queiroz, ela foi marcada pela trilogia, né, chamada Cenas da Vida Portuguesa, né? E com as obras O Primo Basílio, né, Os Maias e também O Crime do Padre Amaro. Então, nas obras, o autor ele monta, né, um painel da sociedade portuguesa e retrata, né, fielmente os múltiplos aspectos, né, da vida cotidiana, como, por exemplo, a cidade provinciana, a influência do clero, a pequena e a média burguesia de Lisboa, os intelectuais da época, né? E também a aristocracia também entrava, né? Também era divulgada, era mostrada também a aristocracia. Outro, né, escritor, né, outro autor, né, que participou do realismo em Portugal, Antero de Quental. Ok, pessoal? Que nasceu em 1842 e faleceu em 1891. Então, a produção poética, né, de Antero de Quental, ela era apresentada em 3 momentos, todos ligados, né, à trajetória de vida desse autor, tá? Então, as primeiras poesias são anteriores à questão Coimbra e ainda refletem, né, o modelo romântico. Já os poemas, odes modernas, né, são denominados, né, como um marco em sua obra e também apontam uma fase de poesia revolucionária, né, com forte influência do movimento em Coimbra. Então, o livro mais revelador de Antero de Quental, né, é chamado de Os Sonetos, né, definidos pela crítica literária como tecnicamente perfeitos e lógicos. Ok?
Bom, agora nós vamos falar do naturalismo francês, tá? Vamos falar sobre o naturalismo na França, em que Émile Zola, né, é considerado o idealizador e o maior representante da literatura naturalista mundial. Claro, com a sua principal obra, O Germinal. Mas antes eu gostaria de falar, né, para vocês como que se deu o naturalismo, né, na Europa, de preferência na França, tá? Como que surgiu, né, a origem do naturalismo. Bom, pessoal, o naturalismo ele surgiu justamente na França em meados do século XIX, né, com a publicação dessa obra aqui, né, Germinal, do escritor Émile Zola. Então, nessa obra aqui, o escritor ele aborda, né, sobre a greve de trabalhadores mineiros lá do norte da França. Tá? E a temática escolhida já demonstra, né, as raízes do naturalismo, né, onde a realidade é retratada de forma bem objetiva e realista. Tá? Então, além de ter sido, né, um movimento literário, né, o naturalismo ele teve grande influência também nas artes plásticas e no teatro, tá bom? Bom, é, portanto, também, né, uma tendência estética, né, que muitas vezes está unida ao realismo, ou seja, por ser considerado uma ramificação deste, né? Então, sendo assim, o naturalismo ele é um estilo artístico posterior ao realismo e anterior ao parnasianismo. Então, da mesma maneira, né, que o realismo, né, ele se posiciona contra os ideais da escola romântica também. Então, e eu também gostaria de estabelecer a diferença entre o realismo e o naturalismo. Vamos ver as diferenças? Pessoal, uma das principais diferenças, né? Uma das principais diferenças entre o realismo e o naturalismo é justamente as personagens que aparecem nas obras. Então, enquanto no realismo, né, as personagens fazem parte, né, da classe burguesa, no naturalismo, elas são pessoas simples ou mesmo marginalizadas pela sociedade. Então, para muitos estudiosos do tema, né, o naturalismo ele é considerado uma radicalização do realismo. Então, ele envolve, né, personagens de qualquer classe social, né? Dos prazeres, os prazeres carnais, o sensualismo, né? O sensualismo também e o erotismo, tá? Então, diferente do realismo, essa tendência surgiu com o intuito de chocar o público, né? E apresentar uma nova realidade, no caso nua e crua, né? Bom, falando agora sobre o contexto histórico, né, do naturalismo, né, francês, o naturalismo ele surgiu numa época, né, de extremo cientificismo, né, e também de descobertas em diversos campos do saber. Né? Então, destacam-se o positivismo de Comte, o evolucionismo de Darwin, a psicologia, as pesquisas antropológicas e os avanços políticos, como, por exemplo, a democracia, o liberalismo e o socialismo também. Então, tudo isso, pessoal, foi essencial para mostrar, né, uma nova mudança na consciência humana, retratando da forma mais verossímil, né, possível essa realidade. Né? Em Portugal, por exemplo, o momento foi de modernização, né, da indústria, dos transportes e também da comunicação, impulsionados pela Revolução Industrial. E, além disso, a mecanização, né, da agricultura, bem como a inserção de novas técnicas de cultivo, né, foi essencial para o desenvolvimento na área. Né? Então, isso gerou mais produção e também mais empregos. Assim, o atraso econômico e tecnológico, né, pelo qual passava o país anteriormente, foi aos poucos, né, se transformando. E o darwinismo foi uma influência primordial no naturalismo, tá, pessoal? Principalmente no que se refere aos seguintes aspectos. A conclusão, né? A conclusão de que o ser humano é um animal igual a qualquer outro, sem nada de divino, tá? E o entendimento, né, de que as espécies mais bem adaptadas
sobrevivem, né, nesse meio todo. Bom, falando agora sobre as características também do naturalismo, né, nós temos que citar aqui, nós temos que falar que o naturalismo ele é considerado uma evolução do realismo, como eu falei anteriormente, e apresentava as seguintes características. Primeiro, a ciência era usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade, ok? Ou seja, as personagens também eram vítimas, né, do determinismo, condicionadas, né, por sua raça, meio e momento histórico em que viviam. Né? Outra característica também, a análise psicológica realista tornou-se menos importante, né, com prevalência das motivações biológicas. Né? E outra característica também do naturalismo, né, que o ser humano é um animal comandado por instintos, né? Então as personagens elas eram construídas no caso nessa perspectiva, né? O instinto sexual, né, sobressaía, né, a todos os outros, em oposição à capacidade racional das personagens. Né? As classes mais pobres, né, tornaram-se, né, protagonistas, objeto de análise do escritor naturalista. Então, em condições subhumanas, né, subhumanas da vida e do trabalho, as personagens perdiam a humanidade e eram dominadas por seus instintos animais. Tudo isso eram características, tá, pessoal, dessa escola literária. Outra característica, né? As obras, né, apresentavam, né, uma sexualidade explícita, né, o que chocava o público romântico. Né? E outra característica também, a mulher, né, ela foi tratada como histérica, né? A pessoa negra como inferior e o indivíduo homossexual como doente. Né? Outra característica também é a zoomorfização, né? São características de animais, né, que eram associadas a seres humanos, ok? Então essas eram as características que envolviam o naturalismo francês, tá bom, pessoal? Bom, agora falando sobre, né, o principal autor, né, o principal autor que representou aqui esse movimento literário, né, o naturalismo na França, Émile Zola, né, vamos falar um pouquinho dele, né? Bom, na Europa esse autor Émile Zola, né, ele publicou esse livro, ele publicou além desse livro, né, Germinal, ele também publicou um livro de ensaios, né, chamado O Romance Experimental, tá? Bom, com essa obra, né, Émile Zola já conseguia expor, né, todos os fundamentos teóricos, vamos dizer assim, do naturalismo, né? Então, já na ficção, a obra do autor, no caso, que colocou em prática as suas ideias, foi justamente a obra Germinal, tá? De 1865. Então, o livro, né, ele mostrou o drama justamente desses operários, né, das minas de carvão, né, na França, no final do século XIX. Né, e ali eles enfrentaram as piores condições de trabalho, né, com risco de vida, né, e salários miseráveis. Então, o descontentamento, né, descambava, né, em uma greve geral, liderada pela personagem Etienne. Ok? Bom, pessoal, então nós encerramos aqui mostrando, né, essas duas grandes obras, né, de Émile Zola, esse francês, né, do movimento naturalista. Vamos lá? Bom, tem aqui o livro Germinal, né, essa maravilhosa obra, e também A Besta Humana, também de Émile Zola. Essas duas grandes obras tiveram grande destaque, né, lá na França, ok? Bom, nós encerramos aqui os nossos estudos falando, né, sobre o realismo e o naturalismo na Europa, tá bom? De preferência, né, falamos sobre a França, né, e também Portugal, ok, pessoal? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma, né, aqui nos nossos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Bons estudos, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!